Muito bem, minha gente, tudo tranquilo por aí? Pois é, aqui professor Odoni, aqui canal de Química hoje, né? O canal é de Física e de Química, hoje é Química, hoje Cálculos Químicos, hoje vamos começar nossa saga para entender bem a tal de massa molar, que a gente introduziu na aula passada, sabendo que a massa molar é a massa em gramas de um mol da substância química. Vamos tentar desvendar esses mistérios na aula 2, na aula 3 e na aula 4, tá bom? São 3 aulas para desvendar o mistério da relação entre a massa molar e o mol. Não está inscrito no canal ainda? Mas se inscreve no canal agora, já deixa o likezinho aí e ativa o sininho, porque a aula de hoje vai falar de massa atômica. O que é a massa atômica, o U? A massa atômica, o U, é a massa de 1/12 do átomo de carbono. É um padrão utilizado para todos os outros átomos. Tá? E este padrão equivale em gramas. Lembra que nos interessa muito a massa em gramas. Por isso que eu peguei em gramas aqui. Olha só o valor, gente. 1,67 vezes 10 na menos 24 gramas. 1,67 é legal, porque a minha altura é 1,67 m. Então, fecha direitinho ali. Vezes 10 na menos 24 gramas. Oh, só um pouquinho, professor. Esse número é muito pequenininho. Não, esse número é extremamente pequenininho. Muito pequenininho. Tu imagina pegar o átomo de carbono, dividir ele por 12 partes, e uma dessas partes tem essa massa de 1,67 vezes 10 na menos 24 gramas. Meu Deus do céu, professor, que massa pequenininha essa aí. Mas muito pequenininha mesmo. Muito pequenininha. Pois é, moçada, olha só. Na realidade, essa unidade de massa atômica é para a gente trabalhar com coisas pequenininhas, né? Que mundinho? Um mundinho nano, um mundinho das coisas pequenininhas. Nós vamos trabalhar com o mundinho dos átomos. Só que eu vou fazer o seguinte: ao invés de trabalhar com a unidade de massa atômica, eu vou trabalhar com a unidade de gramas. A unidade de massa atômica ela vem impressa na tabela periódica. Quando a gente pega um elemento químico como o hidrogênio, nós temos um número que eu coloquei aqui em cima, ó, gente, coloquei aqui em cima, ó, que é o número 1 ali no caso do hidrogênio, né? Que é o número atômico. O número atômico ele é uma relação com o número de prótons, o número de elétrons do átomo neutro, né? Então tem umas coisas desse tipo aí. O número atômico é muito importante, mas não é o assunto nosso agora, tá? O número atômico é importante, tá? O número de baixo, esse número que eu coloquei embaixo, ele sim é um número importante. Ele é chamada de massa atômica. Ele é a massa atômica. A massa atômica de hidrogênio é 1. O que quer dizer isso, professor? Que se eu tiver um átomo de hidrogênio só um átomo de hidrogênio, tá? Ali nós temos um U. Ah, um U. Uma unidade de massa atômica, professor, é isso? Porém, cada unidade de massa atômica equivale a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, se eu for pensar em gramas, no nível nano, lembra que o grama para nós é muito importante, é uma unidade fundamental. Então, a massa em gramas de um átomo de hidrogênio é 1,67 vezes 10 na menos 24 gramas. Ou seja, o 1U está indo ali, ó, multiplicando o 1,67. Agora vamos lá, vamos pegar um átomo um pouquinho maior, vamos pegar o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio é identificado pelo número 8. Por quê? Porque esse aqui é o número atômico dele, é o número de prótons dele, né? Prótons blindados no núcleo, tá? Então, ali é o número de prótons dele. Na parte baixa aparece 16. 16 é o quê? 16 é a massa atômica do oxigênio. Só um pouquinho, professor, só um pouquinho. Tu quer dizer que é 16U? 16U, isso mesmo. 16U, tá? Porque eu estou falando em átomo, coisa pequenininha, então a unidade que a gente usa é a unidade de massa atômica. Só que o detalhe é o seguinte, cada uma unidade de massa atômica equivale a 1,67 vezes 10 na menos 24 gramas. Olha aí, show de bola, né? Então isso quer dizer que a massa do oxigênio em gramas, que nos interessa muito, equivale a 26,8 vezes 10 na menos 24 gramas. Você vai dizer, professor, como é que chegou esse resultado aí? Simples. Tá? Eu peguei o 16 e multipliquei por 1,67 vezes 10 na menos 24. Vocês vão dizer, ah, tá. Então, Doni, eu vou pegar sempre para obter no mundo nano a massa em gramas de um átomo, eu vou pegar e multiplicar a massa atômica pelo 1,67 vezes 10 a menos 24. Exatamente, tá? Lembra que o 16 é a tal de massa atômica, né? Agora, se eu fizesse uma pergunta, essa aqui, ó. Qual a massa em gramas de uma molécula de água? Opa, uma molécula só de água.
O que é a molécula de água? O que você sabe, né, dessa história? Você sabe que os átomos, eles se unem, se juntam, se casam, tá? E geram moléculas ou retículos. No caso da água, geram moléculas, né? Então, geram moléculas. Tá? Essa é a ideia. Então, no nosso caso da água, dois átomos de hidrogênio se juntam a um átomo de oxigênio e montam, então, uma molécula de água. Esses numerozinhos aqui, ó, são chamados de índices, tá? Índices de proporcionalidade. Eles fornecem para nós a proporção do número de átomos que vão compor aquela dita cuja daquela molécula lá, tá? Então a gente sabe que a água é H2O, perfeito? H2O1. O Doni, a gente não escreve um, né? Não, a gente não escreve um. Eu escrevo porque tem um efeito didático interessante, porque esse um para nós no cálculo químico vai assumir um papel muito importante. Vocês vão ver o que eu estou dizendo, tá? Então aí estão os símbolos químicos para, né? A água é formada por hidrogênio e oxigênio, tá? Nós temos ali o índice, que é o número de átomos, né? De cada espécie. Aí você tem aquele 2 na frente ali, professor. Ó, o que dá a proporção ali, 2 para 1, tá? Apareceu agora. Mas o que é aquele 2 na frente ali? Esse 2 na frente é muito importante, gente. Daqui a pouquinho eu falo dele, tá? Muito importante. Olha só, H2O1. Vocês vão dizer, legal. Como é que eu calculo a massa de uma molécula de água? Bom, se são dois átomos de hidrogênio, são 2 vezes 1,67 vezes 10 a menos 24, que era a massa em gramas, né, gente? Da onde saiu esse 2 aí? Da onde saiu esse 2 que multiplica o 1,67? Ó, da onde saiu esse 2? Ó, esse 2 lá, ó, é o índice, tá? Somado a isso, ainda tem mais um átomo de oxigênio, mas o átomo de oxigênio a gente sabe qual é a massa dele, 26,8 vezes 10 na menos 24, tá? Quando eu somo tudo isso, eu obtenho a massa de uma molécula de água. 30,47 vezes 10 na menos 24 gramas. Vocês vão dizer, ah, legal, tá legal. Quer dizer que uma molécula de água tem a massa de 30,47 vezes 10 na menos 24 gramas. Professor, isso aí que é a tal de massa molar? Não, isso aqui é só a introdução para a gente pegar essa ideia. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês uma coisa bem importante, porque a gente vai fazer uma transição entre o mundo nano e o mundo macro. Entre o mundo nano e o mundo macro. Então, nas aulas 2, 3 e 4, a gente vai fazer essa transição, tá? Saindo do mundo nano para o mundo macro. Agora tem uma coisa muito importante para falar para vocês ainda, que é sobre aquele número 2. Vocês vão dizer, que número é esse aí, professor? Que número é esse número 2 aí? Esse número 2, tá, é para um caso de eu trabalhar com mais de uma molécula, tá? Esse caso aqui, ó, é o número de moléculas. E esse número de moléculas é chamado, parece moléculas, né? Quando a gente escreve parece moléculas, tá? Número de moléculas. E esse número aqui, ele tem um nome. Esse número tem um nome. Ele é chamado de coeficiente estequiométrico. E ele é muito, muito importante para nós, para os cálculos químicos. Então, tem dois números importantes que aparecem aí, tá? Que eu vou chamar a atenção. Quando eu escrevo uma fórmula química, eu vou pegar outra fórmula, tá? 3O2. Tem dois números importantes, que é o númerozinho que é subscrito, que é chamado de índice, e o número grande, que é chamado de coeficiente. Pessoal, se eu multiplico o índice pelo coeficiente, eu tenho o número de átomos que estão formando esse número de moléculas. São 3 moléculas de O2. 3 vezes 2, 3 vezes 2, vai dar quanto? 6. Então, isso quer dizer que eu tenho 6 átomos de oxigênio aí, tá? É uma ideiazinha, no futuro essa ideiazinha vai ganhar corpo, vai ficar mais interessante para nós. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado, entendido a ideia do que é a unidade de massa atômica, o significado da massa da substância, da massa da molécula da substância, melhor dizendo, e que a gente então consiga depois, mais no futuro aí, aplicar isso aí na aula 3 e na aula 4. Tá bom? Se chegou até aqui, ó, já dá um likezinho aí, ó. Show de bola se entendeu, né? Se não entendeu, deixa um comentário. Prof, não entendi tal coisa. Talvez seja um assunto que vai ver depois. Eu dou uma explicada ali para você, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado por estar aqui comigo, tá bom? Até lá!